more important than you think. Follow the chopper! Ram through it! Hang on! Mas que porcaria é essa? Bem-vindo! Hoje eu vou trazer um jogo de PS4 da categoria de FPS. É um FPS puro de ação chamado Battlefield Hardline. Para quem já conhece a linha Battlefield, está esperando um jogo de guerra com cenários imensos, muitos veículos e armas. Mas dessa vez, Battlefield assumiu um outro tipo de combate, combate urbano, polícia e ladrão. O vídeo de hoje se concentra no modo história, mas vamos falar também no modo multiplayer. Então vamos! Somos Nick Mendonça, um esforçado policial que acaba de ser promovido, juntando-se à equipe da Narcóticos de Los Angeles. Em pouco tempo de serviço nessa nova unidade, Nick aprenderá pelo caminho mais difícil uma importante lição sobre confiança, lealdade e os estragos causados pela falta de ambos. Após ter se tornado mais uma vítima da corrupção na lei, tudo lhe será tomado, restando apenas um forte desejo por vingança. Esse é um game de ação tradicional Battlefield, mas com caráter urbano, já que se trata de uma história policial. Temos uma diversidade de armamentos que vão sendo liberados a partir de pontos que acumulamos nas fases. E essa é a forma de progressão de personagem que vemos nesse modo história. Acumulamos pontos, cumprindo com os objetivos primários e secundários de cada fase e trocamos esses pontos por novas armas e customizações. Os objetivos secundários são a coleta de evidência dos crimes relacionados à trama principal, essas evidências ficam escondidas pelo mapa, e a captura de criminosos da lista de procurados. Para capturar criminosos, primeiro temos que nos aproximar sem ser vistos. Damos voz de prisão, iniciamos a abordagem policial que termina com o suspeito algemado. Já quanto às armas, o que eu achei estranho é que não há granadas de nenhum tipo. Até compreendo que isso é um combate urbano policial, bem diferente do combate de guerra que estamos acostumados com Battlefield. Então tem que reduzir esse tipo de armamento. Mas e os flashbangs que a SWAT usa? Ou mesmo até granadas? Já os inimigos, eles têm granadas de gás e coquetel molotovs infinitos. Vai entender. Outra coisa que vale citar já desde o início sobre o combate é o sistema de marcação de inimigos. Após marcados, temos a localização inimiga na tela a todo momento, e vemos mesmo através de paredes. Eu sei que muitos jogos trazem esse conceito, mas é uma pena que não podemos desligar isso para que o jogo ficasse mais difícil. E também tem um mapa, que não podemos tirar da tela. Esse mapa mostra a localização do inimigo tanto que marcamos, quanto daqueles que não marcamos. Ou seja, mostra a localização de todos os inimigos próximos ao nosso personagem, e também as suas linhas de visão, deixando o jogo ainda mais fácil.
A história é bem simplesinha e rápida. Temos uma boa variedade de personagens, mas todos são pouco trabalhados e não chegamos a conhecer nenhum deles. A maioria dos jogos FPS se concentram apenas nos seus segmentos de ação, deixando o resto para plano de fundo. Hardline não foi diferente. Então vamos logo ver o que nos espera nesse modo história. Começaremos pelo lado bom. Lado bom. O que temos de bom nesse modo história do Battlefield Hardline é... Espera aí. Mas não tem nada aqui. É brincadeira dizer que não tem nada de bom nesse modo história do Battlefield Hardline, mas chegou bem perto disso. Para começar a imersão, o que temos de bom? Introdução do jogo. A intro do jogo é feita no formato de filmes e séries, trazendo nomes de atores e nomes de pessoas importantes do projeto. Mas isso de fato tem sido regra para os jogos atuais, todos têm usado esse formato, o que é bom. É imersivo, é interessante, parece que não se trata apenas de um jogo, mas de algo a mais, algo que vamos poder assistir e jogar ainda por cima. Está muito bem feito. Assim como os vídeos de pré-lançamento e toda a estratégia de marketing de Hardline. Fez parecer que esse jogo seria fantástico, uma excitante novidade para o mundo Battlefield. Como fui enganado. Enganei você. Te enganei. A história do game é bem genérica. Não é ruim, mas também não podemos dizer que é boa. E chega até a ser sem noção quando em uma das missões traz segmentos de ação com tanques e helicópteros de guerra. Mas esse não era uma história sobre combate policial urbano? Até cria um contexto para que esses tanques e helicópteros apareçam, mas você julga se faz sentido ou não. FPS é mais questão de segmentos de ação, o resto é plano de fundo, e nesse não foi diferente. Temos uma diversidade de personagens, uma boa diversidade. Foi um bom elenco e foram boas as atuações. É uma pena que não chegamos a conhecer praticamente nenhum desses personagens. Isso porque o jogo é curto e não traz traços da personalidade, características individuais de cada um. Além do nosso protagonista, a figura que mais aparece aqui é a policial Kai. Ela é um personagem meio chato, sem noção. Vamos falar dela um pouco para frente. Atirar pelo protagonista Nick Mendonça, outro que chama atenção é o chefe de polícia, mas não chegamos a conhecê-lo tão bem. Uma das únicas coisas boas desse game são as armas. Para o modo história não temos muitas opções de customização, mas todas estão com um aspecto visual muito bonito. E o som dos tiros tem peso. A mesma coisa pode ser dita do visual dos tiros, impacta na imersão. Para nós, sem sombra de dúvida, a melhor arma foi a Glock, a pistola Glock. Descarregar um clipe inteiro de uma Glock num tiroteio dava uma sensação parecida com essa cena aqui. É uma pena que a parte do registro visual de danos causados pelos tiros está muito mal feita, praticamente não existe. Não importa se você está atirando com uma pistola ou a queima-roupa com uma escopeta. Todos os mortos sempre vão ficar bem parecidos, dessa forma. Keep looking. No one comes back from that. Let's get him in the truck!
I'm right with you, Nick. Seria muito bacana se a parte visual do impacto dos tiros acompanhasse a qualidade do áudio e o que sentimos quando estamos disparando. Algo parecido com os tiroteios do filme O Último Matador. I'm running a little low of cash. Just wondering if you could maybe help pay the damages. I guess maybe you'll have to kill me. It'll hurt if I do. Isso sim seria ação de qualidade, especialmente se pudéssemos usar Dual Pistol. Mas ao invés disso, o que ganhamos aqui é... Keep looking. Porcaria. Agora vamos para os acertos de gameplay, a começar pela customização de mira. Essa é uma especialidade de Battlefield que está presente em todos e deveria ser modelo para todos os outros jogos. Temos várias opções de velocidade de controle do analógico direito, que controla a câmera e a mira. Temos opções de velocidade com ou sem uso da mira, e para diferentes armas, com diferentes tipos de zoom, 4x, 8x, 12x, cada uma velocidade de mira única e separada. Perfeito! Ainda temos um coeficiente comum que une todas essas miras, aumentando ainda mais as possibilidades dessas configurações. Excelente! Com certeza você vai conseguir criar uma customização de mira que se adeque às suas exigências. Quanto a outros tipos de configuração que valem ser citada, temos o aspecto visual para daltônicos. Excelente! Sempre bom quando os jogos oferecem mais opções para mais pessoas. O HUD, que é a tela de visualização do gameplay. Podemos reduzir o nível de informações, a quantidade de informações dispostas nessa tela, menos o mapa. O mapa é obrigatório. Isso é uma pena. Muitos jogadores gostam de limpar completamente o HUD para dar um aspecto mais cinematográfico e imersivo ao gameplay, além de aumentar a dificuldade. Mas aqui o mapa é obrigatório. Já com relação ao nível de dificuldade, podemos trocá-lo a qualquer hora durante o gameplay. Podemos apenas reduzir a quantidade que estamos jogando, o nível de dificuldade que estamos jogando. E quando fazemos, perdemos a opção de ganhar troféus que ganharíamos com aquela dificuldade anterior. Existe variação na forma como podemos abordar as missões. Podemos tentar prender todos os inimigos de cada cenário, acumulando vários pontos por causa disso, especialmente prendendo os inimigos da lista de procurados. Podemos matar todos os inimigos, de todos os cenários. Independente de que nós somos policiais no início do jogo, não faz diferença nenhuma. Podemos matar todos os inimigos sem punição. Não existe sistema de punição e recompensas aqui. Apenas não vamos acumular tantos pontos por causa disso. E existe a maneira stealth de se jogar, com o uso de silenciadores e uma mecânica de distração. A mecânica de distração consiste apenas em jogar uma cápsula de munição para que o inimigo escute e vá investigar. Dessa forma podemos criar emboscadas ou apenas remover o inimigo da nossa linha de passagem. Existem essas diferentes formas de se abordar as missões e todas elas são interessantes, mas todas tropeçam no mesmo problema: a falta de qualidade da inteligência artificial do inimigo. Vamos ver isso no lado ruim. Ao ser visto por um inimigo, é possível eliminá-lo antes de que ele emita o alerta para outros. Isso é bom, traz um aspecto de realismo e um maior impacto à maneira stealth de se jogar. Porém, após o alerta, todos os inimigos instantaneamente vão saber onde você está e serão capazes de te ver mesmo através das paredes. É possível fazer com que inimigos te percam de vista? Sim, mas é um pouquinho difícil. Não é algo bom, mas também não é ruim. Coletáveis nunca foi prioridade de jogos FPS. Aqui em Hardline, os únicos coletáveis que temos são evidências de crimes relacionados à trama principal. E de fato, a coleta dessas evidências faz parte de seu objetivo secundário. Então, isso até descaracteriza ainda mais como sendo um item coletável. Essas pistas estão espalhadas pelo mapa, e encontrá-las não é nenhum desafio, já que todas são rastreadas pelo celular de seu personagem. Cada pista faz parte de um determinado grupo de evidências.
Quando coletamos todas de um grupo, recebemos uma cutscene explicando aquele crime. Além dessa questão contextual, que é bem dispensável para falar a verdade, o único incentivo em coletar essas pistas são os pontos que ganhamos. Lembre-se que trocamos esses pontos por armas, equipamentos e customizações. E para finalizar o lado bom desse modo história, apenas um detalhe. Quando nós retomamos uma missão que deixamos incompleta, recebemos um vídeo de recapitulação dos principais pontos daquela missão. Isso é interessante, mas é apenas um detalhe. Agora terminamos o que tinha de bom nesse modo história, vamos pro lado ruim. Lado ruim. Agora a parte mais extensa dessa review, o lado ruim. Espero que você tenha ficado até agora. Para começar, imersão, gráficos. Atirar pelos rostos, expressões dos personagens, pelo lip sync, que é a movimentação dos lábios, e pela estética das armas, todo o resto desse jogo em questões de gráficos está muito mal feito, visto as capacidades do PS4. Parece jogo de PS3 e às vezes até de PS2. Tá com dúvida? É só ver como é que é o final dessa cutscene de uma perseguição a carro. Start her now! Holy shit! A sensação que tivemos foi de que essa animação foi feita de uma maneira completamente desconexa, o carro e os cenários. Depois, com o carro sobreposto ao cenário, clica e mantém pressionado o mouse sobre o carro e bruscamente guia seus kicks pelo cenário. A lá qualidade de efeitos de ação do programa televisivo Chapolin e Chaves. Sim, e foi ensinando como se chuta uma bola de futebol. A senhora acredita? Pois agora eu vou lhe ensinar como é que se deve chutar. Não, escuta, peraí, não. Nada de errado com Chaves e Chapolin. Pra mim, na verdade, é genial, especialmente Chapolin. Mas ver esse tipo de efeitos em um jogo de PS4 é uma merda mesmo. Além disso, várias partes do cenário simplesmente evaporam quando atiramos nelas. E também não há registro de dano nenhum, registro visual de dano. Não importa se você está atirando com uma pistola ou com uma escopeta a queima-roupa. Todos os inimigos, quando caem, parecem intocados. Atirar pela cara fingida de morto de um ator de quinta categoria. Por um lado, há uma diversidade de personagens, pequena mas há, e todos foram bem interpretados pelo elenco de atores. A dublagem original está muito bem feita. Agora a dublagem brasileira é uma porcaria que nem merece ser mencionada. Já a questão dos personagens, todos eles são pouco trabalhados, não chegamos a conhecer nenhum deles direito. O jogo é bem curto, não apresenta características de nenhum. O mais interessante, de longe, é o chefe de polícia. Nem nosso protagonista é interessante. Agora uma coisa é certa. A personagem mais chata que tem, e também uma das que mais aparece, é a policial Kai. A Kai é uma das personagens mais chatas que eu já cheguei a conhecer num jogo. Ela tem umas tiradas de durona que parecem que foram escritas por um estagiário em seu último dia de trabalho. É muito infantil. 55, get out of here! We don't want to ring the bad guy dinner bell! We don't want to ring the bad guy dinner bell! Copy that. Excelente. Wingman, Leo? Not smart. Who's he? Found him on the way to the zoo. Said he wanted to see something endangered. Excelente. You her new partner? She do that karate for you yet? I study Krav Maga, karate's mystical bullshit. Karatê é besteira mística? E o que diria o Sr. Miyagi? Mercy is for the weak. We do not train to be merciful here. A man face you, he is enemy. Enemy deserve no mercy. A Kai é um personagem confuso, irritadinha e muito arrogante. Não cria vínculo nenhum com o jogador. Mas nesse sentido de vínculo, de se importar, nenhum dos personagens cria. Eles não são trabalhados o bastante para isso. E também as tiradas de humor, os momentos de humor que esse jogo traz, tudo isso é muito difícil de se levar. O trabalho de meia tigela já é um elogio para esse jogo. Agora a história. Primeiro, furos na lógica. O principal furo na lógica de história de Battlefield Hardline é: somos um policial que foi traído, marcado como corrupto e preso.
Ok. Escapamos, nos tornamos fugitivos da lei. Porém, continuamos a realizar prisões em nome da central de polícia. Somos um criminoso fugitivo que continua a realizar prisões pela central de polícia? Somos esse bandido foragido que ainda carrega algemas infinitas e realiza prisões em nome da lei. Anunciamos voz de prisão, algemamos os criminosos e os deixamos para serem recolhidos pela central. E ganhamos pontos pelo belo trabalho policial. Ah, mas nós somos também um criminoso foragido. Será que nós ganharemos pontos por prender a nós mesmos? Não bastasse essa vergonhosa e preguiçosa tática de roteiro apenas para não ter de criar uma nova forma de ganhar pontos quando deixamos de ser policiais. Hardline está cheio desses atalhos de pura preguiça. É uma regra nossa, evitar spoilers. Mas quando algo é tão ruim, é preciso alertar, falar algo a respeito. Vamos continuar tentando evitar spoilers, mas temos uma lista dos principais erros, os erros mais grotescos que temos nesse modo história. Vamos para a lista. 1. Esse erro já citado. Somos um criminoso que ainda age em nome da lei, realizando prisões para a polícia. Tudo isso para ganhar pontos e liberar equipamentos. 2. Em uma das missões, temos de plantar um localizador em uma pasta de dinheiro. E não trata-se de um microchip GPS, é um celular grande mesmo. E para piorar, quando estamos plantando esse localizador, somos flagrados pelo inimigo, que pensa até que estamos tentando roubar seu dinheiro. Mas de alguma forma, mesmo tendo sido flagrados, esse localizador, esse celular, permanece na pasta. E é isso que dá origem à próxima missão. Por causa do GPS desse celular, encontramos uma das bases inimigas. É sério que o vilão é tão inteligente que ele nem sequer abriu a pasta para ver se faltava algum dinheiro? E esse celular não estava escondido em um compartimento secreto, não, estava atrás de um único maço de dinheiro. 3. Durante todo o gameplay, quando policial e quando criminoso, podemos prender todos os inimigos, de todos os cenários. Temos algemas infinitas. E toda vez que derrubamos algum inimigo, colocando algema neles, aparece um ZZZZ em cima do inimigo, dando a indicação de que ele estaria dormindo ou teria sido nocauteado. Não me parecem nocauteados. E esses inimigos, no qual damos voz de prisão, nunca tentam alertar os outros. Não importa, antes, durante ou depois de realizarmos a prisão, algemarmos aquele inimigo, ele nunca tenta alertar os outros, mesmo quando você está numa sala lotada deles e você sendo só um. Às vezes você vai poder realizar essas prisões, ou nocautes, com os inimigos um do lado do outro. Após algemados e derrubados, eles não tentam dar alerta nenhum, ficam com aqueles ZZZ na cabeça e o olho aberto. Mesmo aqueles que, quando você vai prender, você vê que eles estavam se comunicando via Bluetooth ou via rádio, nunca tentam pedir auxílio. E além disso, em nenhuma das situações me deu a entender de que esses presos sejam de fato recolhidos pela central. Você nunca tem essa sensação. Muitas vezes até você deixa esses criminosos algemados em situações claras de morte, como em um prédio em chamas, por exemplo. 4. A missão Fuga da Prisão. Essa é uma das piores, se não for a pior do jogo, em relação à inteligência artificial. É aí que você consegue ver o quanto que esse jogo é quebrado, o quanto que ele é quebrado, o quanto que ele é uma porcaria. Para começar, vários criminosos fugiram. Tem um criminoso que se entrega, nós vemos isso. O policial vai abordar esse criminoso. Ele prende? Não. Ele só fica apontando a arma, falando para o criminoso ajoelhar, e o policial fica fazendo isso aqui. Aí anda. Agacha, levanta. Anda. Agacha, levanta. Num looping eterno. Não prende, não... nada. O jogo conta com o fato de que você não vai parar para ficar observando essas coisas. O jogo conta com o fato de que você vai fugir, vai sair correndo e não vai ver a programação dos NPCs. O jogo conta com isso, né? Mas a gente está revisando, então vamos dar uma olhada. É uma porcaria. E o que mais? Tem um policial dentro de um carro em chamas, prestes a explodir. Outro policial vai ao resgate? Não. Além do fato desse carro nunca explodir, temos também que o policial que está dentro desse carro em chamas, respirando aquela fumaça, está tirando uma soneca.
Primeiro, o carro nunca explode. E toda essa fumaça que aquele policial está respirando é muito gostosa. É um perfume delicioso. Ele está tendo sonhos na nuvem. E nessa fase temos vários outros exemplos de como que a IA é muito quebrada. Ainda sobre o carro pegando fogo. Eu decidi ver se o fogo afetava o nosso personagem, se era possível morrer por causa dele. E de fato até morri. E pensei, deixa eu tentar matar um dos policiais que está patrulhando com esse fogo. Eu peguei então aquela tática de distração que antes era uma cápsula, quando nós éramos policiais, era uma cápsula que jogávamos. Agora, depois como criminosos, é uma pedra. Mesma coisa. E comecei a jogar essa pedra de distração de um lado para o outro do carro, fazendo com que o policial que estava patrulhando ficasse verificando esse barulho de um lado para o outro do carro, circulando a área que estava pegando fogo. Até que, voilá, ele morreu. É uma piada muito burra, muito mal feita. Além dessa brincadeira de poder ficar fazendo com que os policiais ou inimigos fiquem indo de um lado para o outro por causa dessa pedra de distração, ou cápsula. E em certa hora dessa fase, até ajudei um dos policiais a patrulhar, fiquei caminhando atrás dele durante um bom tempo e ele nem percebeu. E nessa parte, onde temos um dos criminosos que tomou reféns, muitos policiais ali, concentrados, eu consegui matar, não matar, né, que você não mata os policiais, você só dá choque, ou derruba, nocauteia. Eu nocauteei cada um desses policiais, um praticamente do lado do outro, de um a um. E quando eu terminei de nocautear todos esses policiais, resolvi verificar para ver se tinha realmente um criminoso com os reféns. Tinha o áudio, o criminoso falando que ia matar reféns e tal. Mas tinha alguma coisa dentro daquele prédio? Nada. É a mesma coisa com relação aos móveis de dentro dessa casa, onde o policial estava batendo na porta, querendo informações. Quando você vai olhar dentro da casa, o que tem lá dentro? Nada. Zero o nível de detalhes nesse jogo, do modo história. Zero. Nessa fase só usamos o taser. Taser, aquela arma, ou nocauteamos com um soco, ou usamos aquele taser, que é uma arma choque. Os policiais só usam essa arma choque. E mesmo se os policiais estão te vendo, a não ser que você esteja enfrentando mais de um ao mesmo tempo, você pode andar em direção ao policial e logo quando surgir a mira do taser, que é de acordo com a proximidade, você sempre vai atirar primeiro. Ele nunca atira primeiro que você. Então até nisso é uma piada. E isso tudo que eu estou falando para vocês, eu joguei no nível Veteran, o nível de dificuldade superior que existe nesse jogo. Então imagina o que é jogar no nível mais fácil. Ah, agora vamos ter uma sessão de perseguição de helicóptero. Agora vai ficar difícil. Não, nada difícil. Depois de facilmente eliminar todos os policiais que estavam nessa área, resolvi ser pego pelo helicóptero para ver o que acontecia. Surge um pop-up de um policial, do nada. Você vai lá e derruba esse policial. Surge outro. Vai e derruba esse policial. Acabou. Não vai surgir mais nenhum policial. Então aquele helicóptero pode ficar o tempo todo te vendo que não vai acontecer nada. Ele só serve para iluminar seu caminho. Ele vai ficar falando para a central. Estou com um criminoso em vista, estou com um criminoso em vista. Mas só isso. Não vai surgir mais nenhum outro policial. O helicóptero não te ataca. Nada. E além do que, você pode perder esse helicóptero de vista muito facilmente. É só você ficar no escuro 1 ou 2 minutos. We've lost sight of the suspect. Suspect got away somehow. We'll keep looking. You face additional time to your sentences. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Tá de brincadeira, né? Isso é um jogo de PS4. No nível de dificuldade superior, Veteran, quer no jogo? Que porcaria. Mesmo se ele te ver entrando num trailer de uma entrada só, uma casinha pequena de uma entrada só, você entrou nessa casa, ele não consegue mais te ver. Passa 1 minuto, 2 minutos, perdemos o criminoso de vista. E ele vai embora. Toda hora eu tinha que ir lá, de novo, debaixo do helicóptero, opa, estou aqui. E entrava dentro da casinha, ele perdia você de vista. Muito mal programado, uma inteligência artificial terrível. Nesse sentido, o jogo é 0. 0. A missão Chasing Bill é outra onde podemos ver o quanto esse jogo é quebrado. Estamos perseguindo esse fugitivo que simplesmente para de fugir quando você para de perseguir. Ele fica te esperando
esperando que você chegue em determinada parte do cenário para então retomar sua fuga, como podemos ver nesse gameplay. You got Leo? He's faster than he looks. Should have a security room. I'll look for him in the surveillance system. Okay. Keep me posted. Mas que porcaria. Então não precisa de nenhuma pressa nessa perseguição, não tem instant fail. E não dá para entender isso, já que o jogo faz uso dessa mecânica de instant fail para várias outras coisas. 6. Temos vários furos de continuidade, como esse do vídeo a seguir. What the fuck is that hissing? Yes, you can hide from me, Mendoza! I taught you everything you know. How's it going, Nick? Gonna shoot this prick. A explosão não só nem sujou a roupa do personagem Tyson, como o teletransportou para o outro lado da porta. Excelente! 7. Olha, a lista não para, tudo nesse jogo tem buraco, mas só vamos falar de mais uma coisa, do perigo dos jacarés. Te enganei, né? Esse é o único momento onde um jacaré é perigoso. E de fato essa faz parte de uma cutscene de entrada dessa fase. Eu encontrei com outros jacarés durante essa mesma fase. E vê só como é que foi. Não é meu objetivo pegar no pé desse jogo. Eu só estou fazendo essa imensa lista para que você não fique impressionado com a nota final do modo história. Lembre-se que tudo isso que estamos falando foi enquanto jogando no nível de dificuldade superior que é no jogo, nível Veteran. Então imagina como que é jogar no nível mais fácil. Mas vamos continuar. Agora os NPCs inimigos. Se fosse para resumir como que é o comportamento e inteligência dos NPCs inimigos em uma só cena, eu escolheria essa aqui. This is how you get rid of someone in America. Opa! Hey! Falta cérebro para esses NPCs, e não é um bug causado por um ferimento na cabeça não, é má programação mesmo. Com relação à mira deles, existe uma variedade, inimigos que acertam tiros e inimigos que erram. Essa variedade é bom existir, o problema é que aqui só há dois extremos. Ou é um inimigo que acerta praticamente todos os tiros, ou é um inimigo que erra praticamente tudo que dispara. Mendoza, we're engaging suspects. All units 13 reporting contact with multiple suspects. Nick, go! Os inimigos têm uma percepção muito descalibrada. Quando eles ainda não te perceberam, eles são praticamente cegos, surdos e burros, como vamos ver nesse gameplay. All right, Kai. This better work.
Yeah. And those aren't cops. They're coming in. Hey, did you look over there? Gonna check this out. Hey! Keep those hands where you Knock out! Got him! What's up? Agora, quando eles te identificam, passam a ser capazes de te ver mesmo através de paredes. Vão saber onde você está a todo momento, não importa se você está escondido. Como podemos ver aqui. Tyson, we're about to get a second helping. So, you enjoying your first day as a free man? Between prison and this, I'll take this. Here they come! I got him! The other door! Charles, Dick, move! I got him! Back by the office! Fuck! Fuck! God damn it! Ah, fuck! Damn it! Há algumas poucas vezes que conseguimos despistar esses inimigos, mas a maior frequência é essa onisciência constante mesmo, depois de ter sido descoberto. Existe a possibilidade de causar distrações. É uma mecânica simples, onde jogamos uma cápsula de munição para que o inimigo escute o barulho e vá investigar. É uma cápsula de munição quando somos policiais e uma pedra quando somos fugitivos. Mesma mecânica. É interessante que exista essa questão da distração, mas assim como o resto do jogo está muito mal feito. Isso porque a gente pode ficar fazendo o inimigo de bobo a toda hora, fazendo ele ir de um lado para o outro sem que ele perceba que tem algo errado. Vemos essa mecânica de distração também em outro jogo Battlefield, World War I, WW1. E nesse caso, está melhor, está mais bem feito. Voltando ao Hardline, um outro problema muito frequente são inimigos que simplesmente param de combater e ficam parados, olhando para o nada. São poucos segundos, mas é frequente. Who's this guy? We're on the third floor. Nothing yet. This should help. Além disso, não há variação nenhuma na forma de combate do inimigo. Eles nunca te surpreendem, não tentam te flanquear, criar armadilhas, é sempre o mesmo combate direto. E não importa se você estiver enfrentando um grupo grande de inimigos ou um grupo pequeno, é sempre a mesma coisa. Eles fazem muito uso daquele coquetel molotov infinito. E isso sim, cria um pouco de dificuldade, só um pouquinho, nesses combates. É normal os jogos terem baixa interatividade com NPCs e cenários. Com relação aos NPCs inimigos, podemos matá-los, nocauteá-los ou prendê-los.
Uma vez que eles estão presos ou nocauteados, não podemos mais interagir com eles de forma alguma, não podemos matá-los, por exemplo. Já em NPCs civis, esses não interagimos de forma alguma. Existem alguns poucos que estão realizando alguma atividade no plano de fundo, algo que podemos observar por 5 segundos ou menos, mas nada que se destaque. Já nos cenários, alguns itens são destrutíveis, mas está muito mal feito. A maioria deles simplesmente evaporam no ar quando atiramos. Mas existe destruição de parte do cenário. Finalizando a imersão, que já é bem fraca por causa de tantos defeitos, vamos citar 2 quebras de imersão contínua. O jogo é separado em capítulos, e dentre cada capítulo, somos direcionados para essa tela de menu com informações da próxima fase que vamos jogar. O jogo fica quebrando a imersão contínua de forma desnecessária. Essas informações poderiam muito bem ter sido dispostas somente no menu do pause, por exemplo, e não ficar tirando você da ação do jogo para essas telas desconexas com o gameplay. 2. Repetição. Tudo se repete ao excesso durante o gameplay. Takedowns. Takedowns é quando derrubamos um inimigo, seja por nocaute ou algemando. A depender da forma como você irá jogar, você vai realizar muitos takedowns, e todos são visualmente idênticos. É claro que tem uma diferença ou outra de acordo com o ângulo que você aborda, mas todos são praticamente idênticos, praticamente iguais. E o áudio é sempre o mesmo. É um ruído, um barulho que o criminoso faz quando a gente está derrubando ele. Yeah, I got this. What the hell? Quanto à variedade de NPCs, incluindo civis, dá para contar nos dedos da mão a variação de rostos que vamos ver nesse jogo. E muitos deles usando as mesmas roupas. O game nem se importa se você vai perceber isso ou não, tanto que muitos desses clones NPCs fazem parte de um mesmo grupo de ataque, em um mesmo cenário e em um mesmo momento. Tá cheio de gêmeos, trigêmeos, hexagêmeos em cada fase, e todos com as mesmas roupas e cortes de cabelo. Ih, olha lá, deu defeito na Matrix, é o mesmo cara. Free your mind. Agora, para finalizar a imersão, vamos falar da trilha sonora. Pensando por alto, só lembro de 2 ou 3 músicas que se destaquem. Temos a música tema e uma música da fase final. Tirando isso, são apenas músicas ambiente. E o problema está nessas músicas ambiente. Como é um jogo FPS de ação, vão ter muitos segmentos de ação. E como que é a música desses momentos de adrenalina? É sempre a mesma coisa, essa bateria tocando prato sem parar. Parece um baterista alucinado que esqueceu que o show acabou. Até anima um pouco, mas fica irritante rápido por causa dessa constante repetição. Essa mesma bateria em todas as sequências de ação. Imersão zero no ambiente desse modo história. Esse jogo não é para quem curte um trabalho bem feito. Agora vamos para o lado terrível do gameplay. Esse é o ponto forte de jogos FPS, é onde esse tipo de jogo não pode errar de jeito nenhum. E como que são as sequências de ação de Battlefield Hardline? Veja por si mesmo alguns momentos de ação eletrizante, injeção de adrenalina. That's us! In a helicopter?
Boston out of here. This is LA. No one rides the metro. There's one still on us. I know. The train! The guy's got his pin. Shoot him. Shoot the car. I don't give a shit. Shoot the whole goddamn thing. Até tu, Brutus, meu filho. Até tu, Brutus, meu filho. Nem mesmo na sequência de ação, Battlefield Hardline fez um bom trabalho. É tudo quebrado por má programação e por aquela trilha sonora irritante. Existem diferentes níveis de dificuldade? Sim, mas todos são um passeio no parque. Pegamos o nível Veteran, um nível superior de dificuldade no jogo, o qual jogamos para revisar esse game. Na maioria dos combates, só morríamos quando queríamos, pelo tédio mesmo e para mostrar que dava para morrer. Eu avançava contra o inimigo de peito aberto e escolhendo a hora de atirar, tentando acertar headshots de pistola. Securing perimeter. Left breach in position momentarily. Position to breach the front door. Everything's ready. Let's knock on that front door. Engaging suspects. Nick Mendonça mais me parece uma versão do Exterminador do Futuro, uma esponja de balas. Get down on the floor, face down! Down on the floor, now! Okay, drop him! Stay here. I'll be back. Eventualmente, pelo cansaço em jogar esse modo história, eu troquei a minha arma de preferência por uma metralhadora e passei a ser bem mais bruto. We're coming! You guys better get here fast! Yeah. You're supposed to be dead! Hey, look out! What are you doing? Fatality. Shit! A bunch more guys just pulled up. Cocu pra cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai! Que é sua, Tafarel! Ainda sobre a dificuldade, ou melhor, a moleza que é esse modo história, diz que os inimigos aparecem em nosso mapa o tempo todo. Podemos marcar inimigos com o celular de nosso personagem, e dessa forma passamos a ver esses criminosos mesmo através de paredes. Mas todos os inimigos que estão próximos de nosso personagem, marcados ou não, aparecem no mapa. Mapa que não podemos desligar. Cadê o desafio? A única parte um pouco difícil desse game são os molotovs. Nós não temos acesso a granadas, granadas de gás ou molotovs. Já os inimigos, granadas de gás e molotovs infinitos. Para nós, sem sombra de dúvida, os molotovs foram as armas mais irritantes quando sofrendo algum ataque inimigo. Primeiro, vão te acertar 100% das vezes. Mesmo se você antecipar o lançamento e sair correndo para outro lugar, ainda te acerta. Parece que tem rastreador. O fogo toma grande parte da sua tela e você fica tomando dano contínuo até que consiga sair da área afetada. E normalmente sair da área do cover significa levar alguns tiros. E como você já teve dano pelo molotov,
É nesse momento que você pode acabar morrendo sem ser de propósito. Lembrando que mesmo no nível veteran, no nível de dificuldade superior que há no jogo, ele ainda é muito fácil. E também só há dois tipos de inimigos. Um inimigo que acerta praticamente todos os tiros, ou um que erra praticamente todos. Ou acerta tudo, ou erra tudo. Não é uma grande variedade de programação? É uma piada sem graça como o resto desse jogo. A única forma que esse game pode te matar de repente é pelo Instant Fail. E tem muito disso nesse jogo, muito. Haverá momentos onde você terá de fazer algo bem específico. E se não fizer, morre. Não importa suas habilidades. Não importa se você está escondido atrás de uma parede de concreto. O tiro sempre te acerta. Freeze! The guys shooting up the place. Who are they? I don't know. I think it's the same cycles hitting every corner. Gonna have a look around. Não há limites para a curva desse tiro fatal. Outro tipo de Instant Fail, bem frequente, ocorre por cruzar o limite do cenário. Eles todos são bem curtos. E não estamos falando de cenários curtos por estarmos acostumados com os cenários imensos de Battlefield. Não, os cenários de Battlefield Hardline são curtos pra caralho. É ridículo como essas limitações são apresentadas, forçadas ao gameplay. Quando saímos da área permitida, temos 9 segundos para voltar ou morremos. Instant Fail. E também, as limitações, o limite dessas marcações, eles todos são feitos no estilo rascunho, tudo quadradão e sem nenhum retoque, como podemos ver nesse gameplay. You feel me? You feel me? We're headed this way. You don't know what I'm talking about. Neither one of you. So, see, look, I'm gonna prophesize, you know, a couple of things. Mendoza, come on. Let's fly. Não há um sistema de punição e recompensas. Apesar de que no início da história somos um policial cumpridor da lei, podemos matar todos os inimigos de cada cenário sem nenhum tipo de punição. Apenas não vamos coletar tantos pontos por causa disso. Especialmente se matarmos criminosos da lista de procurados. E lembre-se que usamos esses pontos para liberar armas e customizações. E esse é o único incentivo real quanto à maneira de se jogar. A liberação de armas e equipamentos por meio de pontos é o único sistema de progressão de personagem que vamos ver aqui. Quando vamos abordar um suspeito, nos anunciamos como policial e ordenamos que ele permaneça parado com as mãos para cima, de praxe para uma simulação de abordagem policial. E durante a abordagem temos de manter nossa mira sobre o suspeito, senão ele poderá reagir. É bem legal essa questão dele poder reagir, mas assim como o resto do jogo está muito mal feito. Isso porque, em muitas dessas abordagens, permitir a reação de algum suspeito equivale a Instant Fail. Somos mortos na hora por um tiro fatal que rastreia nossa posição, atravessando quaisquer barreiras ou paredes. Essas são as abordagens meio que contextuais do modo história. Aqui usam essa mecânica do Instant Fail, mas é uma mecânica desnecessária, para dizer o mínimo. E mesmo se nossa abordagem policial estiver apoiada por um parceiro controlado pela IA, é igual a como se estivéssemos sozinhos. Na abordagem policial o parceiro não ajuda em nada, te deixa morrer sempre. A mecânica de reação do suspeito é meio que uma piada. Ver o vídeo a seguir vai te ajudar a entender melhor. You're going down. Hey! Hey, hey! Fuck! We're clear. Com tudo isso descrito nessa review, vai aumentando a raiva em se jogar esse modo história. Eu só joguei novamente para poder montar a revisão. E tanto foi a raiva que passei a procurar maneiras alternativas para extrair diversão desse jogo. Uma, atropelar inimigos, pelo menos nas poucas sessões de gameplay onde temos essa oportunidade.
E a segunda, matar meu personagem de várias formas. Get back over here. Take the riverbed. Way. Roubei seu dinheiro, roubei seu dinheiro. Roubei seu dinheiro, roubei seu dinheiro. Agora vamos para a nota. Battlefield Hardline modo história, um jogo de PS4 categoria FPS de ação. Classificação 16 anos. A imersão nesse jogo é fragmentada e nesse caso atrapalhou a experiência final. A nota do jogo é 3 de 10 e com certeza leva o nosso selo de reprovação. Nossa, essa ardeu até o olho. Exagero nosso? Uma coisa seria se esse fosse um bom jogo, mas cheio de bugs a serem corrigidos. Um jogo lançado nas coxas. Mas não são bugs, só má programação mesmo, bem preguiçosa. Uma coisa seria se esse fosse um jogo de mídia digital, com preço de venda menor, ou se fosse de uma empresa independente. Mas não, é de uma grande empresa, é um jogo AAA com preço de venda integral. Exagerar seria dar zero para esse jogo, eu até conseguiria compreender se esse fosse o caso de algum revisor. O que não dá para entender é como que algumas revistas deram boas reviews para esse modo história. Dinheiro para comprar opinião a Electronic Arts tem, mas para gastar com um bom modo história, é mais barato comprar opinião. E se tem alguma dúvida quanto à nota, veja só o que nós ganhamos no final desse modo história. E sem spoilers, tá? Roubei seu dinheiro, roubei seu dinheiro. Essa foi a review do Battlefield Hardline modo história. Agora, se quiser, fique mais um pouco para assistir a do multiplayer, que tem sua nota separada. Multiplayer. Esse jogo já é de certa forma antigo. Fãs de Battlefield estão jogando os modos online de Battlefield 5 e Battlefield 1. Eu pude jogar Hardline em sua época de lançamento, então testei os diferentes modos ofertados. Hoje em dia ainda é possível encontrar alguns servidores ativos, dentre eles os modos Hotwire, Team Deathmatch e Conquest Large. Hotwire, perseguições de veículos em alta velocidade com mapas curtos, muita ação, confronto direto e uso de veículos incluindo helicópteros. Nesse modo de jogo, o objetivo é ganhar pontos, dirigindo veículos específicos em alta velocidade. Ganhamos pontos na medida em que mantemos a aceleração próxima do máximo, deixamos de ganhar quando perdemos a aceleração ou quando o veículo explode, parecido com um certo filme das antigas. Ambas as equipes têm acesso a esses veículos, que ficam espalhados pelo mapa. Parte da equipe busca esses veículos para poder pontuar, e outra parte caça, mata e impede o adversário de pontuar. É muita diversão, com várias perseguições simultâneas acontecendo, e além do... algo a mais do que simplesmente ficar matando os inimigos, como temos no Deathmatch. Nada errado com Team Deathmatch, mas é sempre bom ter mais opções de jogo. Team Deathmatch, nem precisa explicar, né? Ganha-se pontos por matar inimigos e ganha a equipe que atingir uma pontuação específica primeiro. Ou pelo menos que tiver a maior pontuação quando o tempo acabar. Algo que vale citar no Deathmatch Hardline é uma mecânica de alteração do mapa que apresentaram aqui. Quando uma equipe atinge uma pontuação alta, ocorre um evento que altera as condições de combate. No fim das contas, não é nada demais. É só um prédio gigante ou uma torre que entra em colapso. Mas é bem divertido, especialmente se você estiver dentro desse prédio ou torre quando ela começa a cair. E também há o uso de equipamento de rapel, coisa não comum a Battlefield. Traz mais possibilidades de movimentação vertical, isso deixa as partidas mais dinâmicas. Conquest. Seja o modo tradicional ou o modo large, ganha-se pontos por dominar regiões e manter esse domínio. Vamos pontuando na medida que mantemos o domínio dessas regiões. Ganha a equipe que atingir uma pontuação específica primeiro ou aquela que tiver a maior pontuação quando o tempo acabar. A questão do confronto direto, a ação, uso ou não de veículos, vai depender do tipo de Conquest sendo jogado, large ou tradicional. Outra coisa única desse Battlefield Online são seus modos de jogo 5 vs 5 com uma vida por round. São eles Rescue e Crosshair. É uma pena que não tenha feito tanto sucesso, pois apesar de que combates com equipes reduzidas não seja uma especialidade de Battlefield, está bem feito, mas não pegou, e não foi repetido em Battlefields atuais, não que eu lembre.
Duas coisas para se citar sobre o lado ruim do multiplayer. Uma falta de orientação para o gameplay desses novos modos. Muitos jogadores, especialmente os novatos, poderão esquecer os objetivos e passar a simplesmente matar inimigos, como em Team Deathmatch. Eu sei que tem muito mais culpa do jogador do que do próprio jogo, mas poderia ter algum tipo de auxílio visual ou uma cutscene ou qualquer coisa que ajudasse os jogadores a manter o foco nos objetivos daquele modo específico. E para terminar, a única coisa realmente ruim desse modo multiplayer é não ter o Test Range. Para quem não lembra ou não sabe, Test Range é um modo online onde podíamos treinar o gameplay do multiplayer. Entrávamos nesse modo sozinhos e podíamos calmamente mudar configurações, testar armas, podíamos nos preparar adequadamente antes de entrar nas competições. E o principal, podíamos aprender a pilotar caças e helicópteros. Como nós não fazemos uso de caça e helicópteros no modo história de Hardline, de duas uma, ou você já sabe como pilotar tendo aprendido em Battlefields anteriores, outros Battlefields, ou você vai ter que aprender durante o gameplay do modo multiplayer, e morrendo várias vezes, isso prejudicando a sua equipe e tendo tudo quanto é jogador atirando em você, te matando a toda hora, até o ponto de você desanimar de aprender a pilotar caças e helicópteros. Test Range faz falta e não é só nos Battlefields. O conceito de Test Range é algo que deveria ser aplicado em todos os jogos, poder se preparar adequadamente antes de entrar nas competições online, aprender como jogar. Eu lembro de ter visto Test Range somente em Battlefield 4. Chegamos ao final, a nota do multiplayer. É um jogo bem divertido, e mesmo que seja um ponto fora da curva do que normalmente temos em Battlefields, não achamos que se perdeu algo aqui. Sim, os cenários são mais curtos e tem algumas novidades que até não foram tão bem aceitas. Mas merece sim a nota de 10 de 10. É um jogo muito divertido, valeu muito a pena jogar na época de lançamento e valeria hoje em dia se ainda tivessem jogadores. Mas é compreensível, os modos online sempre acompanham o que é novidade. Então dá para entender o porquê que está sendo deixado de lado. Essa foi a review de Battlefield Hardline. Modo história nota 3, modo multiplayer nota 10. Percebe como que é interessante separar essas notas? Se você gosta de um modo história, você sabe que esse jogo é uma porcaria. Mas se você gosta de um multiplayer, esse jogo seria excelente se fosse a sua época. Quando nós aplicarmos esse tipo de avaliação nos lançamentos, aí sim você vai conseguir identificar se aquele jogo é para você ou não é. Obrigado por assistirem. Nos vemos nas próximas Dantes Reviews.